Já está conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães em som e imagem. Eu gostei do título do que ela vai falar hoje. Saudão de fim de semestre da segundona. Bom dia, Vera Magalhães. Bom dia, Thiago Berrache. Saudão de Copa na segunda turma do Supremo. Bom dia para você, para todo mundo aí e para todos que nos ouvem e nos assistem neste dia de Brasil na Copa. É isso, Vera, que coisa. A segunda turma do Supremo fez uma liquidação de estoque antes do recesso. E o que essa decisão sobre José Dirceu, que já está em casa, a gente já informou aqui, afirma, ou pelo menos sinaliza sobre a disposição dos ministros no caso do ex-presidente Lula, hein, Vera? Pois é, Thiago, você vê que às vezes a gente acredita na racionalidade apenas jurídica dos ministros do Supremo e é levada a erro, age até de forma meio ingênua. Na semana passada eu conversei com ministros do Supremo, ministros inclusive da segunda turma, que diziam o quê? Que o recurso que havia na turma do ex-presidente Lula era um recurso frágil juridicamente, que, portanto, não deveria ser concedido, ele deveria ser negado. Isso antes mesmo do TRF4 dizer que não cabia recurso extraordinário, que não via, negar o provimento do recurso extraordinário, o que fez o ministro Fachin engavetar o pedido e depois, diante de uma nova provocação da defesa do ex-presidente Lula, remeter direto para o plenário e não para a turma. Agora eu vejo que ele fez isso já antevendo o que os ministros fizeram ontem na segunda turma, que foi um novíssimo puxadinho jurídico, Thiago. Eles inventaram uma história de plausibilidade jurídica de um recurso. Quer dizer, mesmo que ele não seja cabível neste momento, mesmo que juridicamente ele esteja prejudicado, lá na frente ele pode vir a ser acolhido por ter alguma plausibilidade jurídica e daí isso é motivo para mandar o ministro José Dirceu para casa, por exemplo. O caso dele muito parecido com o do ex-presidente Lula. Ambos estão condenados em segunda instância e nos dois casos o recurso era considerado frágil. No caso do ministro José Dirceu, a ânsia de mandá-lo para casa antes do recesso era tamanha que o que se concedeu foi um habeas corpus de ofício num pedido, ou seja, sem a defesa pedir, o Toffoli se antecipou e isso com um pedido de vista já feito pelo ministro Edson Fachin. O que se tem na prática é uma divisão imensa no Supremo, cada um disposto a votar de acordo com as suas circunstâncias políticas, as suas convicções, eventualmente convicções, e as conveniências do momento. Então isso mostra uma corte que já não se atém mais à Constituição. A Constituição é apenas uma desculpa para essa ou aquela inflexão, essa ou aquela invenção. O grau de animosidade na turma ontem era muito grande. Isso mostra que eles estavam sim dispostos a conceder um habeas corpus semelhante para o ex-presidente Lula, Thiago. Isso, a meu ver, no entendimento de outros ministros da turma ou de fora e também de juristas com os quais eu conversei. O ministro Lewandowski chegou a virar para o Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, e dizer que ele estava usurpando sistematicamente, adotou um mecanismo de usurpação sistemática dos poderes da turma ao avocar os casos para o plenário. Ou seja, o senhor tirou aqui a chance da gente fazer o que a gente pretendia fazer. Então é uma turma bastante dividida, mas que estava assim propensa a conceder uma soltura ao ex-presidente Lula a despeito da fragilidade jurídica do seu recurso. Ok, Vera, mas para quem atua isso não é grande surpresa. HC de ofício é comum, as câmaras criminais concederem. Agora, realmente está havendo uma nova revisão na parte do Supremo Tribunal, você tem razão. Mas é em benefício da liberdade, porque isso, Vera, não influi na decisão final. Se a decisão final com o trânsito em julgado for 40 anos, você vai cumprir os 40 anos, independentemente de ter ido aguardar em liberdade essa decisão. Mas, de qualquer maneira, o importante é que venha aí o recurso do Lula. E como é que fica, Vera? Eu concordo com você, Joseval, e eu sei que é uma discussão jurídica bastante controversa e que tem muita divisão de pessoas de bem dos dois lados, sobre o cumprimento imediato da pena a partir da condenação em segunda instância ou só após o trânsito em julgado.
O que eu chamo a atenção é que não é disso que se trata. O que se fez foi driblar a jurisprudência vigente no Supremo e driblar a decisão no próprio HC do Lula. Portanto, é sim um puxadinho. HC de ofício existe? Existe. HC de ofício com um pedido de vista já feito, aí eu acho que é um duplo twist carpado. O Lula agora vai para o plenário. E essa reclamação dele não é nem pedindo... Veja, eles não vão nem dar o efeito suspensivo da pena, o que seria aí sim reconhecer que não deve começar a ser cumprida. É alguma coisa ligada à plausibilidade de um recurso vindouro, futuro. Eu acho que é difícil essa tese vingar no plenário. Mesmo o Celso de Mello, que votou a favor do HC do Lula lá atrás, contra a sua prisão num primeiro momento, terá dificuldades, a meu ver, de acolher uma tese assim tão inovadora. Esse inovador é bastante entre aspas. O mesmo eu acho em relação à ministra Rosa Weber. Mas há um outro movimento, além desse, de julgar o recurso no plenário, que é o de colocar as ações que discutem a constitucionalidade da prisão em segunda instância para votação. Isso deve ser feito depois que o ministro Dias Toffoli assumir a presidência do Supremo, que ocorrerá em setembro. Aí ele deve levar ao plenário, aí sim, a discussão de constitucionalidade da prisão ou não após condenação em segunda instância. E aí a gente vai ter de ver o quê? Vai ter de ver se a ministra Rosa Weber vai manter o seu entendimento anterior, aquele primeiro, que para ela era o cumprimento da pena só após o trânsito em julgado, ou seja, só após todos os recursos, ou se ela terá mudado de convicção, além só de respeitar o colegiado, como ela fez na questão do HC. Então aí pode haver, quando as ADCs forem à mesa, pode haver uma mudança no colegiado que faça com que o ex-presidente Lula seja libertado da prisão. Eu acredito que se isso acontecer depois de setembro, depois do Toffoli assumir a presidência da corte, já não haverá tempo para o PT fazer o que pretendia, que era tentar registrar o Lula e esperar ele ser impugnado, mas que isso gerasse efeitos políticos na eleição. Aí o processo eleitoral já estará muito avançado, o PT já terá tido de escolher outro candidato. A ver, esse é o cenário que eu vislumbro hoje, mas está tendo muita reviravolta e os ministros do Supremo já não agem de acordo com a Constituição, agem de acordo com os grupos de poder que interferem lá dentro, Joseval. E o cenário que você vislumbra para as 3 da tarde, hein, Magalhães? Igualmente conflagrado, Thiago Berraich. Ontem eu apostei 3-0 no 3 em 1, mas foi mais uma vontade do que uma crença. Se a gente ganhar, já tá bom. Bom, e falando sobre o nome do programa, então o placar vai ser 3-1, combinado? Tá, e aí hoje não tem 3 em 1, tá, pessoal? Deixa eu aproveitar para avisar. O programa volta amanhã, mas hoje o nosso pessoal de futebol aí, do esporte, vai comandar as discussões e a gente vai estar ligado ali ouvindo. Ô Vera, bom trabalho, até mais tarde. Até mais tarde.